Hoje eu trago aqui um tema assim que causa algumas dúvidas, ok? Há aqui umas ideias pré-concebidas e normalmente as pessoas acabam por nem usar este tipo de recurso quando fazem a escolha das suas roupas e ele é um ótimo recurso, ok? Eles consegues, vais perceber que consegues usá-lo de uma forma muito hum, produtiva para aquilo que tu queres transmitir e acabas por alargar as escolhas que tu tens na hora de comprar a tua roupa, né? E na hora de vestir. E é as estampas. As estampas, nós temos muitos mitos, assim, que nos vão dizendo e que nós ficamos com essas coisas um bocadinho assim internas, né? E depois quando vamos escolher a roupa, ai, não sei o que é de escolher, ai, porque isto, não sei, vai me engordar, ai, isto vai me emagrecer. Então hoje vamos ver ao pormenor, assim, 10, 15 minutos, como é que as estampas podem aumentar o teu campo visual, ou seja, aumentar o volume do teu corpo, ou então diminuir, ok? Vamos ver as nossas melhores opções. Fica aí que tu vais gostar desta matéria. Só um bocadinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos começar com simplificando as estampas. Elas, afinal, engordam ou emagrecem, ok? Já sei o que é que tu vais estar a pensar. Ai, mas eu sempre ouvi dizer que estampas horizontais, listras, linhas, né? Riscas horizontais engordam, não posso usar. A nível de formas, então existem muito mais dúvidas. Vamos ver ao pormenor, ok? E vais perceber que as coisas não são assim tão lineares. Então, leitura visual das estampas. O que é que nós temos que ter em consideração? As cores e os tamanhos, ok? Não é propriamente dizer a estampa A, B, C engorda, a D, E e F emagrece. É perceber realmente o que é que, primeiro, que mecanismos nós temos nas estampas, ou seja, que ferramentas tu tens ao usar a estampa, onde tu podes tornar a tua silhueta proporcional. Porque nós temos que ter uma coisa em consideração, que muitas vezes é muito esquecida ou pouco falada e não temos essa noção. O objetivo da consultoria de imagem, o objetivo de uma boa imagem, não é? Não significa que a pessoa tem que ter um peso ou umas medidas, não é? Nós temos pessoas com todo o tipo de corpo e o que no final o objetivo é tornar a silhueta proporcional. Isso significa que temos que ter o ombro da mesma largura do quadril e a cinta definida. E isto não acontece a todas as mulheres, não é? Mas seja qual for o corpo, nós conseguimos criar ilusões visuais em que vai de encontro a esta proporção, não é? O ombro, quadril, cinta definida. E é isso que a estampa nos ajudam e muito, ok? Por isso vamos perceber ao detalhe como é que o nosso corpo reage a cada estampa. Primeiro, leitura visual das estampas, cores e tamanhos. As estampas são recursos que podem, sim, criar ilusão de óptica consoante as cores e o tamanho do desenho, ok? Isto é a mesma coisa que nos espaços. Nós, quando temos espaço, ou com os tetos, ou com as paredes mais escuras, nós usamos, por exemplo, nos espaços pequenos, imaginem as paredes escuras laterais, ou o teto, a contraste das cores faz criar com que o espaço seja maior ou seja mais pequeno. Ele não cresceu nem diminuiu, é uma ilusão de ótica. E as estampas é exatamente isto que fazem. Tá? Vamos começar com as listras verticais e diagonais. Esta é, se calhar, a forma mais fácil. Okay? Usar listas verticais, se calhar, torna-se a forma mais, com menos probabilidade de cometermos erros. Tá bem? Então, nós temos 4 manequins. Okay? 2 com listas verticais, 1 com quadrados, listas verticais e horizontais em ângulos de 90 graus, e temos as diagonais, ok? Vamos ver o que é que cada uma faz por nós. A primeira. Okay? Consegues perceber as diferenças, as diferentes percepções da silhueta ao olhar assim, numa primeira observação, tu consegues perceber que há ali figuras que parecem que têm um corpo maior e outras têm mais estreito. Vamos ver porque é que isto acontece. Na primeira, o que é que nós temos? Temos um alto contraste, em que as listras são largas e a listra mais larga é uma listra clara.
ok? É como se tivéssemos um fundo claro com linhas verticais escuras e largas. O que é que isto faz? Isto aumenta a leitura visual do corpo, ou seja, nós temos a sensação que o corpo é maior. Não esquecendo uma coisa, tudo o que for listas verticais chamam a atenção do espectador para o centro do corpo, ok? Por isso, tendencialmente, as listas verticais fazem um alongamento e um estreitamento da silhueta. Por isso é que, por exemplo, usar as terceiras peças com uma linha horizontal, ficamos uma linha horizontal no nosso visual, não é? Porque nós temos uma camisa, uma calça, uma saia, depois pomos um colete, um casaco, não é? Aberto, criamos ali uma linha vertical. Isto significa que o nosso olhar, quando vemos essa pessoa, é chamado para o centro, ok? As linhas chamam a atenção. E o que significa que toda a linha vertical, tendencialmente, ou é assim, vai chamar o olhar do espectador para o centro, fazendo um estreitamento. No entanto, existem umas que estreitecem mais do que outras, ok? Esta é a diferença que eu quero que vocês percebam. No primeiro, nós temos um fundo claro com linhas escuras, temos um alto contraste. Isto significa que vamos ter uma ideia de um aumento do campo visual, porque se repararem com o segundo boneco, segunda figura, o que é que nós temos aqui? Um baixo contraste, ok? Temos linhas verticais, sim, mas muito mais fininhas. E não temos tanta diferença entre o fundo e a listra. Então significa que temos aqui um baixo contraste. Esta opção ainda estreitece mais o campo visual, ok? No terceiro, temos listas verticais e horizontais com ângulos de 90 graus, ou seja, temos as duas. E o que é que isto origina? Nada. É o tamanho real, ok? Nós temos a noção do tamanho real da pessoa, ok? Nem aumenta, nem diminui, ok? As linhas diagonais, o que é que elas fazem? Isto é como se as linhas diagonais, eu há bocado disse, as linhas chamam a atenção do espectador para o centro, as linhas verticais. As diagonais confundem o espectador, ok? Confundem, há ali já não há aquela noção, mas no entanto, as linhas diagonais alongam e estreitam visualmente, está bem? Fazem parecer mais magras. Tudo o que alonga e estreita faz-nos parecer mais magras. Agora, as tampas são, já ia ler outra vez, não vale a pena, as introduções é por mesmo, linhas verticais e diagonais, temos aqui alguns exemplos, ok? O uso da estampa capta o nosso olhar para o centro do corpo, okay? Para essa parte do corpo. Isto porque é que é importante? Imaginem, por exemplo, nós primeiro e no segundo temos listas verticais na parte de baixo do visual. Significa que nós vamos, esta parte, não é? Esta parte do nosso corpo, vai ter um estreitamento em relação, por exemplo, à parte de cima, ou então vamos ter ali que vamos ser chamados a atenção para aquele lado, para aquela parte, mas como são listas verticais, temos o olhar do espectador é concentrado mais ao centro, tá? Por isso, o que é que faz? O estreitamento visual. Imaginem uma pessoa que tem o parte do quadril da anca muito larga, mais larga que os ombros. Ao usar listas verticais na parte de baixo, vai fazer o estreitamento das ancas do quadril, ou seja, vai fazer com que a ilusão de óptica pareça que essa parte é mais estreita, fazendo assim uma relação de proporção com os ombros. Tá? As tampas de baixo contraste têm um estreitamento visual maior, ok? Ter esta noção que quando são estampas com baixo contraste, nas verticais, estamos a falar nas listras verticais, quando são estampas com baixo contraste, ou seja, que não há ali uma diferença muito grande, não temos um fundo muito claro e uma listra muito escura, ok? Por exemplo, se for ao contrário, também existe aqui um bocadinho, não existe este estreitamento tão acentuado, temos um baixo contraste, conseguimos fazer um estreitamento maior, um alongamento maior. Agora, e as horizontais, não é? As horizontais é aquilo que a gente muitas vezes fica na dúvida e tem mais dificuldade. É isto e nos desenhos. Então, elas engordam sempre. Antes disso, há uma coisa que eu quero explicar, que é para perceberem o porquê e também conseguirem usar isso no vosso dia a dia. Qual é que é o efeito da linha horizontal?
Tá? O que é que a linha horizontal faz? Como todas as linhas, chamam a atenção para aquela parte do corpo. O que é que significa? Que onde eu puser uma linha horizontal, a pessoa que o nosso espectador, quem nos observa, vai tendencialmente olhar para aquela linha. Por exemplo, se eu puser nos ombros, não é? Ele vai olhar para onde? Para a extremidade dos ombros, porque a linha horizontal leva-nos, enquanto que a linha vertical leva-nos para o centro do corpo, a linha horizontal leva-nos para a extremidade da linha. Se eu coloco uma linha nos ombros, eu vou alargar os meus ombros, ok? No entanto, se eu coloco uma linha na cinta, como é a zona fina, eu crio um estreitamento, ou seja, faço uma marcação à cinta e acabo por definir melhor a minha cinta, com uma particularidade. Se a linha é larga ou fina, ok? Se for fina, faz o estreitamento. Se for uma linha larga, imagina um cinto extremamente largo, podemos criar ali uma sensação de diminuição da figura, ou seja, em tamanho, ok? Porque cria blocos de cores. Presta alguma atenção com o tamanho da linha. Na cinta, estou a falar na cinta. Na cinta, se for uma linha fina, define a cinta, se for uma linha larga, pode criar ali um estreitamento a nível da altura na figura. Depois temos a linha no quadril, que vai chamar a atenção para o quadril, vai nos aumentar o quadril, por isso muitas vezes fazemos esse erro, eu fiz este erro imensas vezes, que é, como temos a barriga, ou temos a anca mais larga, o que é que a gente faz? Quer tapar e mete ali uma t-shirt abaixo da cinta um bocado. Isto faz com que essa zona ainda pareça mais larga. Qual é que é a opção? É sempre usar as camisolas um bocadinho mais abaixo, ok? Mais a linha do quadril para disfarçar aquela zona que normalmente queremos tapar. Ou então, usar a marcação da cinta e com um comprimento também um bocadinho mais longo, ok? No último, na quinta imagem, esta linha está abaixo do quadril. Isto não faz absolutamente nada, ok? Não há estreitamento, não há alargamento, não engorda, não emagrece, nada. Não tem qualquer efeito. Por isso, resumindo e concluindo, onde nós pusermos a linha, vamos fazer um aumento visual, uma linha horizontal. Agora, mas não posso usar? Podes, não é? Existem formas, existem truques de consultoria, de imagem, que fazem com que tu possas usar realmente as linhas horizontais sem ter aquela sensação de ficar mais gorda, não é? De alargamento. Okay? Temos aqui alguns exemplos, fez com pessoas que até são pessoas com um peso visual maior e que usam listras horizontais e não fica uma coisa estranha, cai bem. Então, como é que nós fazemos? Uma coisa é certa, o mito que as linhas horizontais aumentam é verdade, mas como eu disse, existem truques, tá? Vamos ver. O uso de estampas que aumentam visualmente pode ser usado de forma estratégica em uma parte do corpo que deseja destacar, evidenciar ou até aumentar, para equilibrar a parte de maior peso visual, trocando isto por miúdos, ok? Imagina, tu tens uns ombros mais largos que o quadril, tens ali uma desproporção, não é? O que é que nós queremos? Que o quadril seja do mesmo tamanho que os ombros e fazemos ali a definição da cintura, mas ninguém pode andar a fazer implantes no quadril para ele ficar da mesma largura dos ombros, não é? Então o que é que nós fazemos? Se tens o teu quadril mais pequeno que os ombros, usas estampas na parte de baixo, como primeiro desenho, e que vai fazer ali um aumento do teu quadril e vai definir a tua cintura. O que significa que tu vais ficar com uma silhueta proporcional, ok? Aumentas ali o quadril, porque ficas ali com um aumento e o espectador que te vê, a pessoa que olha para ti, a sensação que tem, porque é isso que nós procuramos, é a proporção, nosso olhar procura isto, vai ver ali uma proporção correta do corpo, ok? Por isso, isto pode ser usado de uma forma muito estratégica para nós criarmos estas ilusões de óptica que nos dão a proporção certa ao nosso corpo. Tá? Por exemplo, quem tem os ombros mais largos que o quadril, usa linhas horizontais na parte de baixo para a nossa silhueta equilibrada. No entanto, aconselha-se a evitar o uso de estampas grandes e de alto contraste. Ok? Não significa que podemos usar de forma estratégica, sim, pode ser usado. Agora, ter um bocadinho de atenção. Quando estamos em dúvida,
optar por outro tipo de estampas, porque tudo o que seja estampa grande, linha, listra grande, desenho grande, com um alto contraste, tem um efeito de alargamento. E às vezes questão não temos o conhecimento certo. Ou então não fizemos um processo de consultoria em que percebemos realmente aquilo que nos favorece ou não, em que estamos nós sozinhas no shopping a tentar perceber, às vezes podemos correr riscos de desproporcionar e desarmonizar a nossa silhueta toda. Por isso, evitar as estampas grandes com alto contraste, principalmente nas peças únicas, ok? Nos vestidos, nos macacões, essas coisas que é uma peça só. Elas potenciam um aumento visual e, no caso de dúvida, opta por baixo contraste e listras finas, ok? Baixo contraste significa uma diferença pouca entre as cores da estampa, entre as duas listras, não é? Forma, fundo e contraste. Pronto, aqui que normalmente existem, os desenhos grandes engordam, porque não é bem assim, tá? Vamos lá ver que não é tudo assim tão linear. E é o que eu disse, com os recursos de consultoria, nós dá truques que, mediante o tipo de corpo, mediante tudo aquilo que tem a ver com a própria pessoa, por cada pessoa única, nós conseguimos conjugar certos tipos de estampas, ok? Que nos ajudam, inclusive, a equilibrar a silhueta. Até podem ser recursos muito bons. Tudo tem que ser observado. Na imagem, o uso da estampa micro diminui visivelmente quando comparada com a estampa macro. Vamos ver as duas primeiras silhuetas, ok? O que é que nós temos? Uma bolinha pequenininha, atenção que o fundo é o mesmo. Uma bolinha pequenina e depois temos uma bolinha maior, ok? O que é que isto acontece? Quanto mais pequenino for o desenho, mais estreitamento visual existe. Quanto maior for o desenho, mais alargamento visual existe. Mas eu vou salientar mais uma vez. Às vezes, o ter um desenho largo e fazer um aumento visual é positivo, ok? Quando queremos equilibrar a nossa silhueta, tá? As estampas com fundo branco e cores claras adicionam volume. Significa que o alto contraste, não é? Quando temos um fundo claro, cores claras, que são cores com muito branco, e depois temos uma estampa escura, temos um alto contraste, isto adiciona volume à nossa silhueta. No entanto, se tivermos estampas mais pequeninas, com um baixo contraste, nós temos uma diminuição visual da silhueta, ou seja, desenhos pequenos, em que a diferença entre o desenho e o fundo não é grande. Isto faz um estreitamento visual da nossa silhueta. Por exemplo, peças únicas é ideal, quando a pessoa não quer emagrecer com a roupa, vamos dizer assim, esta é a opção que deve tomar. As estampas macros aumentam o campo visual, porque chamam o olhar do espectador para as extremidades do corpo, aumentando o campo visual, mas podem ser usadas estrategicamente para equilibrar visualmente os corpos desproporcionais. Tudo pode ser usado, desde que seja usado de forma correta, ok? Agora, ok, tu não passaste por um processo de consultoria, não foi, estás a fazer sozinha, queres fazer um estreitamento visual, opta por estampas pequeninas, desenhos pequenos e com um contraste baixo. Aqui temos alguns exemplos em que os de cima, todos eles fazem um aumento do campo visual, ok? Todos eles. Os de baixo, todos eles fazem uma diminuição do campo visual. E se tu reparares, todos em cima têm desenhos grandes, têm alto contraste, e os de baixo têm desenhos mais pequenos e baixo contraste. Agora, por exemplo, se tu vires a imagem número 1, por exemplo, a imagem número 4, a imagem número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? É usado as estampas macro e de alto contraste na zona de baixo. Porquê? Porque elas têm os ombros maiores que o quadril, então querem equilibrar. Por exemplo, na penúltima foto da primeira linha, não é? Temos uma estampa macro, listras macros, mas temos um contraste muito baixo, ok? E tu vês que a silhueta fica completamente proporcional, não temos aqui uma sensação, ela fica muito elegante, ok? E não está aqui a sensação de ter um aumento de peso ou uma coisa assim estranha. Não, tu olhas na penúltima da primeira fila
e mesmo a antepenúltima, a anterior, que na por cima tem ali aquela marcação da cinta impecável, tu notas ali uma silhueta completamente proporcional. Tu olhas para aquela pessoa e dizes, é uma pessoa que tem, visualmente está perfeita, ok? Na parte de baixo, vamos, desde peças únicas, tem ali também algum uso da terceira peça, que cria aquela linha horizontal, vertical no meio, e tudo o que elas usam são, por exemplo, na penúltima imagem da segunda fila, o que é que tu tens ali? Tens uma calça com estampa pequena e fundo e baixo contraste, e em cima tens uma peça clara. O que é que ela aqui quer fazer? Sem dúvida, ela tem o quadril mais largo que os ombros. Então, o que é que ela faz? Qual foi o recurso que aqui se usou? Usou-se uma estampa baixa, baixo contraste, com desenhos pequenos para fazer um estreitamento e uma camisa clara em cima para fazer o alargamento visual dos ombros. E então cria ali a silhueta perfeita, ok? Vamos. É só. Espero que tenhas gostado. E se não subscreveste o canal, subscreve e fica atenta para os próximos conteúdos.